Oi, eu sou a Marta e você está no Motriz na Tela. O que eu tenho que fazer para conseguir uma promoção? Como que eu faço para ser promovido, promovida na minha empresa? Pois bem, para trazer essa resposta, eu quero começar contando a história de uma líder com a qual eu fiz um processo de coaching. Quando ela chegou para mim, ela estava há vários anos na mesma função. Ela tinha uma função de coordenação, liderava uma equipe de, se não me engano, eram 6 pessoas, e ela estava ali há mais de 4 anos naquela mesma função, fazendo as mesmas coisas, e ela via muitas pessoas sendo promovidas, alçando novos cargos, novos voos, e ela continuava no mesmo lugar. E tudo aquilo foi causando motivação no dia a dia dela. E quando ela chegou no processo de coaching para mim, ela estava bastante desanimada e ela pediu para fazer esse processo comigo justamente para ela entender como fazer essa transição de carreira. E a primeira coisa que eu perguntei para ela foi sobre o presente dela, como que ela desenvolvia a liderança no ambiente em que ela estava. E quando eu perguntei isso, eu vi que ela até deu uma desanimada, sabe? Ela me olhou e falou assim, mas eu quero falar com você do futuro, de transição de carreira, por que você está me perguntando do meu presente, do meu passado? Eu falei, porque é a partir daqui que nós temos que estudar onde você chegou, em que etapa que você está, para que você possa ir para a próxima etapa. Ora, se eu não sei em que nível que você está, como que eu vou fazer para que você passe de nível? É o óbvio, mas às vezes o óbvio não é tão óbvio. Pois bem, ela começou a me contar como que ela desenvolvia o dia a dia de gestão dela. Eu percebi, desde do nosso primeiro encontro de coaching, que ela era uma líder com o comportamento do prestativo demais, ou seja, ela puxava muitas tarefas para si, vivia sobrecarregada, tinha muita coisa que ela realmente não confiava na sua equipe para que a equipe fizesse, né, aquela determinada tarefa, então ela puxava para si. Com isso, ela era uma gestora que fazia várias atividades operacionais, estava bastante sobrecarregada, tinha uma equipe subutilizada e ela centralizava informações. Logo, tudo que os superiores ou pessoas de outros setores precisavam que dizia respeito ao setor dela, era apenas ela que detinha aquela informação. E aí, só por esse histórico, eu te pergunto, se você estivesse no papel de um superior desta moça, como que faz para tirar um gestor de uma função, para promover um gestor que é insubstituível onde ele está e que tem uma equipe que não responde nada por aquele setor? Fica difícil, né? O que você acha? Pois é. E o caso dela era exatamente esse. Como ela se colocou como insubstituível e tinha uma equipe que não respondia por nada, porque não tinha autonomia para isso, ela continuava no mesmo lugar. Se tirassem ela dali para uma eventual promoção, aquele setor não mais funcionaria. Logo, para eu fazer a transição de carreira com ela, a primeira coisa que eu tive que ensiná-la foi a passar de júnior para pleno, ou seja, para passar de uma líder que estava no dia a dia fazendo coisas e aprendendo, para uma líder que tinha domínio do que estava fazendo enquanto pleno, e então de pleno para sênior, ou seja, uma líder mentora, uma líder que estava ali para fazer com que os processos rodassem sozinhos e formasse eventuais para que ela pudesse ir para outras áreas. E foi isso que nós trabalhamos no nosso processo de coaching. Com poucos encontros que nós tivemos, ela já viu uma grande diferença porque ela começou a se mover. Ela começou a mudar a sua postura com relação à equipe, começou a delegar as tarefas,
começou a realmente focar nas coisas que eram importantes, na parte de planejamento e gestão, começou a olhar a equipe com novos olhos, a atribuir mais responsabilidades para eles, a valorizar o trabalho e mostrar que eles eram importantes, e com isso, ao término de um mês e meio do nosso processo de coaching, ela estava em outra função. E super feliz. Encontrei ela várias vezes depois disso e ela trouxe feedbacks muito positivos de todo esse processo. Então, o que precisava, o que faltava no caso dela? Ela não tinha consciência de qual nível ela estava, do que ela precisava fazer para poder passar para o próximo nível. Então, olha só que história bacana, eu me orgulho muito dessa história. E esta história vem para comprovar que quando você tem um nível de consciência de em qual etapa da sua liderança você está, você tem a possibilidade de sim, de ser promovido com uma rapidez muito maior. E é aquilo, né? Para ser promovido, o que eu preciso? Tenho aqui meus tópicos. Nunca pare de estudar, seja empático, aumente o seu networking e esteja preparado, esteja preparada para quando a oportunidade se apresentar.